Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre JavaScript dentro da nossa aplicação React. O React permite que a gente utilize JavaScript para controlar a lógica da renderização dos nossos componentes. Ou seja, a gente consegue usar expressões condicionais, consegue usar algumas funções como o map, por exemplo, para percorrer uma lista dentro da nossa aplicação. Então, tudo isso torna a interface mais dinâmica. Então, a gente vai partir para o estudo agora na parte de estados e ciclos de vida. E dentro dessa nossa abordagem é que a gente vai ver, de fato, na prática, o JavaScript entrando dentro da nossa aplicação, certo? Vamos lá. Basicamente, o estado e o ciclo de vida. O estado é uma das principais características do React e permite que os componentes controlem e gerenciem seus próprios dados. Ou seja, a gente tem um gerenciamento de estado, é tipo como se fosse uma variável que a gente consegue manipular essa variável dentro da nossa aplicação. Então, cada vez que a gente altera essa variável, a aplicação dá update. A gente alterou uma variável, a aplicação vai lá e atualiza. Então, e o responsável por essa atualização são os ciclos de vida. Basicamente, a gente tem 3 ciclos de vida, que são o component did mount, o component did update e o component did unmount. Esse último, que é o unmount, a gente não vai utilizar muito, geralmente, que é quando a gente fecha a aplicação. Então, o component did update é quando a gente atualiza a nossa página, ou seja, ele faz um update, atualiza alguma informação, atualiza algum estado, ele vai lá e faz um update da página. E é isso, basicamente. A gente vai aprender aqui na prática agora como é que funciona, mais ou menos, e a gente vai usar 2 hooks do React. Hook é basicamente como eu posso dizer? Os nossos React Hooks são basicamente funções que são reutilizáveis, que elas já vêm por padrão do JavaScript, do React, quer dizer. Então, a gente vai conseguir utilizar elas reutilizar várias vezes dentro da nossa aplicação. Então, vamos lá para a prática. Vamos abrir aqui nosso projeto. CD projetos, CD aulas, CD aula. npm run. Opa, vamos abrir primeiro nosso VS Code. npm run dev. E vamos rodar a nossa aplicação. Vamos apagar aqui. Dentro da nossa aplicação nós temos um return. E aqui a gente vai já deixar uma div, que é o que a gente vai retornar. Nosso localhost está funcionando. Vamos abrir aqui. Tá. Vamos salvar. Opa, deu um erro aqui. Export default. Nós apagamos aqui as chaves do início. Pronto. Tudo certo. Então, basicamente, a gente já tem aqui importado, mas caso não tenha, a gente vai importar aqui esses nossos 2 hooks, que é o useState e useEffect. Nós vamos aprender eles dois em sequência, certo? Nessa mesma aula. Então, já vou deixar aqui importado ambos. Basicamente, a construção de um useState se dá dessa forma. A gente vai criar uma const, que a gente vai criar, por exemplo, uma const com um nome de uma pessoa, nome de alguém. A gente vai passar 2 parâmetros para essa constante, que é o nome e uma função, setNome. Que basicamente essa função vai ser responsável por alterar o valor dessa nossa variável, useState, desse nosso estado, né? Aqui eu posso declarar qualquer tipo de objeto aqui. Eu posso declarar uma lista,
um array com 1, 2, 3, 4. Eu posso declarar um string, que é Márcio, meu nome, por exemplo. Aqui eu posso declarar um booleano, dizer se isso aqui é true ou false. E no decorrer da nossa aplicação, a gente vai alterando essas informações dentro dos nossos componentes, certo? Aqui, como é um nome, eu vou dizer que aqui é Márcio, que é o meu nome. A gente vai aqui, vamos renderizar. Vamos jogar aqui um H1. Chaves. Para usar o JavaScript dentro da nossa aplicação, a gente precisa usar as chaves. Então, dentro do nosso HTML aqui. Então, a gente bota aqui o nome, atualiza. Vamos ver lá? Márcio. É como as props da aula passada, só que é mais dinâmico e é um hook que a gente consegue alterar com mais facilidade, né? Então, vamos criar aqui um exemplo mais prático. Vamos criar um contador, certo? Vamos criar aqui, ó, const contador set contador é igual use state 0. Vai começar em 0 nosso contador. Reparem que nosso contador aqui é declarado com a primeira letra minúscula, mas sempre quando você for jogar na função, o set contador, set nome, o nome da sua variável, você precisa colocar, em camel case aqui, precisa colocar em letra maiúscula, certo? Então, vamos lá. Set contador, vamos mostrar aqui nosso contador. Contador, opa. Contador. 0, beleza? Agora a gente vai criar dois botões aqui para incrementar e diminuir o nosso contador. Então vamos criar aqui dois botões. Vamos dizer que o type desse botão é botão. Vamos botar aqui diminuir. Vamos criar outro botão aqui embaixo. Aumentar. Vamos dizer que o type dele é botão também. E vamos dizer aqui on click. A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente cria uma função separada para poder passar aqui, eu vou fazer isso. Ou você poderia, eu vou fazer cada um, eu faço de uma forma, certo? Então aqui a gente vai criar uma função que é diminuir. E aqui a gente vai fazer de forma direta. A gente cria uma função anônima que vai passar set contador, vai ser igual a contador mais 1, certo? E vocês vão entender na prática como funciona mais ou menos a parte da renderização e dos ciclos de vida, certo? Aqui no botão, vamos criar aqui uma função function diminuir. Aqui dentro, a gente basicamente vai dizer set contador contador menos 1. Certo? Vamos ver aqui nossa aplicação. Aumentar, ó, já está funcionando. Aumentar, diminuir. Ou seja, cada vez que a gente clica em um botão desse, ele faz uma determinada função. Ou seja, isso a gente já vê o JavaScript aqui dentro, né? Que a gente consegue já chamar funções e chamar essas expressões para poder conseguir usar o JavaScript dentro do React. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, e que a gente vai pegar o gancho para falar do useEffect, certo? Então, vamos lá. Vamos criar aqui primeiro uma useState, uma lista de tarefas. Vamos lá, tarefas, set, tarefas, vai ser igual a useState. Vocês vão entender agora o que é que a gente pode fazer. useState aqui a gente consegue criar uma lista, ó. Vamos dizer aqui, ir ao mercado, vírgula, ir à academia, vírgula, limpar a
casa. Perfeito. Agora aqui a gente apaga isso daqui. E vamos colocar um H1 não, vamos colocar um H2 e vamos renderizar essa nossa lista de tarefas. E aqui dentro a gente já começa a utilizar o JavaScript também, usando a função map. Então a gente vem tarefas.map. Vamos fazer em formato de lista. Vamos criar uma UL. Aí aqui a gente vai ter a nossa tarefas. Lembrando da expressão, temos que usar chaves para chamar a função JavaScript dentro do nosso HTML aqui da nossa aplicação. Tarefas.map. Aqui a gente vai criar uma função. E vamos renderizar uma lista, certo? Na nossa função map, a gente vai passar o item, que no caso aqui são as tarefas. Então, passamos as tarefas e aqui dentro, nós só, entre chaves, renderizamos nossas tarefas. Lembrando que para criar uma lista, nós temos que passar uma key também dentro do map. Então, a gente passa uma key, como a gente só tem tarefas, e a gente vai usar tarefas também. Vamos lá na nossa aplicação. Aqui. Ele já consta todas as nossas listas de afazeres, tudo que a gente tem que fazer no nosso dia. Então, só que aqui está muito estático, né? Então a gente consegue deixar as coisas mais dinâmicas e consegue fazer tipo um to-do, uma lista de to-do. Vamos criar aqui embaixo, um input. Do tipo texto. Vamos criar aqui um button do tipo button, adicionar. Do tipo button. On click. A gente vai chamar a nossa função. Vamos dizer que a função vai ser function handle add. Beleza. Aqui dentro nós temos que passar agora nessa nossa função. Deixa eu colocar aqui on click. Vamos colocar handle add. Tá. Aqui dentro da nossa função, para a gente dizer agora que, deixa eu olhar aqui antes. Nosso input ainda não entrou. Vamos colocar o value. Vamos dizer que o nosso value vai ser input on change. Vai ser, a gente cria uma função aqui, uma função anônima, set input. E aqui a gente vai passar o evento na realidade. E que vai ser um e.target.value. Ou seja, ele vai pegar o que está dentro desse input que a gente vai digitar e vai jogar dentro da nossa variável input que a gente vai criar aqui agora. Da nossa useState input. Input set input vai ser igual a useState uma string vazia, certo? Porque a gente vai entrar como texto nesse nosso input, então a gente pode declarar ele como um texto normalmente. Nossa função aqui, handleAdd, a gente vai receber esse input. Vamos lá. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Nosso botão já está aqui. Nosso input já está aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui agora é chamar a função handleAdd. Aqui na nossa função handleAdd, a gente precisa passar os parâmetros do input e das tarefas. E outra coisa que a gente precisa, vocês vão ver aqui agora, a gente vai dizer set tarefas. É o seguinte, aqui a gente vai precisar usar
um elemento chamado spread operator, que ele vai pegar todos os itens que já tinham dentro daquela nossa lista, que é o tarefas, e vai adicionar um novo elemento, que no nosso caso é o input, certo? Vamos testar para ver se vai dar certo. Banheiro. Ó, funcionou. Só que você vê que ele fica ainda aqui, ó. Você tem que apagar, enfim. Fazer compras. Vamos adicionar. Ó, ele fica aqui. O que a gente pode fazer aqui é colocar aqui um set input vazio. Então, vamos recapitular. Nós criamos uma use state chamada tarefas, que nós temos uma lista, temos um array dentro dessa nossa use state. E aí a gente consegue renderizar a nossa lista aqui na nossa UL. A gente faz um map e percorre toda essa nossa lista e coloca dentro da nossa aplicação, ele exibe na nossa tela, ele renderiza essa lista para a gente. Então a gente criou aqui o input para colocar um texto que a gente queira colocar aqui dentro e criou um botão para adicionar esse texto na nossa lista. Então, basicamente, essa nossa função handleAdd é para isso. Ela adiciona o que a gente quer dentro da nossa lista, a nossa próxima frase, né? Então, vamos falar aqui a questão para vocês, que a gente deu set input e deixou aqui vazio. Para quê? Para quando a gente alterar aqui, ó, e ao banheiro, ele vai e limpa aqui nosso campo. Ou seja, o nosso input se torna vazio novamente. E aí a gente já consegue digitar alguma outra coisa. Vocês conseguiram compreender? Então, basicamente o que a gente tem sobre use state é isso, que é o uso é você controlar e gerenciar os estados de uma variável dentro da sua aplicação. Basicamente é uma variável que a gente consegue ir alterando ela, e cada vez que você altera essa variável, ela atualiza a página. Cada vez que alterei o meu input, ele vai dar uma atualizada no nosso componente. Basicamente, é isso. Agora a gente vai aprender um pouco sobre use effect, certo? Basicamente, use effect, eu vou colocar aqui a estrutura dele aqui embaixo. Vou botar aqui em cima. Não, pode ser aqui embaixo mesmo. Use effect. A estrutura dele é a seguinte: é uma função anônima, certo? E um parâmetro. Como assim um parâmetro? Nesse parâmetro a gente vai passar uma variável que de repente a nossa aplicação quer que cada vez, por exemplo, aqui nesse exemplo, a nossa aplicação precisa que cada vez que eu altere meu array de tarefas, a minha lista de tarefas, ele atualize. Então, a gente pode colocar aqui para ele ir atualizando. E se torna aquele componente que a gente falou anteriormente, que é o component did update. Cada vez que você altera o seu componente, ele vai e atualiza. Ele faz um update, certo? Basicamente aqui, a gente vai colocar aqui para acompanhar a nossa use state, que é tarefas, certo? Então, basicamente agora a gente vai criar aqui no nosso use effect um update, né? A gente vai salvar lá no nosso local storage aquela lista que a gente já tem, aquela lista de tarefas que a gente tem. Então, basicamente, a gente vai criar aqui local storage.set item. Vamos criar aqui tarefas, que é o nome da nossa pasta. A gente vai precisar transformar esse nosso JavaScript em string para salvar dentro do nosso local storage, certo? A gente vai usar aqui um JSON. Stringify tarefas, certo? Basicamente, por aqui é isso. Então, sempre que a gente atualizar, a gente vai salvar. Sempre que a gente colocar aqui, vamos mostrar para vocês aqui agora. Vamos abrir aqui o nosso inspecionar. Vamos vir aqui, armazenamento. Abrir aqui um pouco. Cadê o nosso local storage?
nossa página. Aqui, ó. Tá aqui no nosso armazenamento local, a nossa lista de tarefas aqui no local storage, certo? Então vamos adicionar aqui mais uma coisa para a gente ver se ele vai atualizar a nossa lista ali. Então, fazer compras. Vamos ver lá? Atualizou a nossa lista no nosso localhost, ou seja, sempre que a gente atualiza nossa lista de tarefas, ele atualiza dentro da nossa aplicação e salva lá no nosso localhost. Então, o useEffect é o responsável por fazer essa ponte e salvar essas informações, certo? Outra coisa que a gente pode fazer também, eu vou ensinar para vocês agora, é criar aqui, ó, outro useEffect. Esse aqui é como se fosse o component de update, ou seja, cada vez que a gente atualiza, ele atualiza lá o nosso banco de dados. Então, vamos criar aqui outro useEffect, que aqui dentro a gente vai buscar todos os itens que estão dentro lá do nosso localhost. Quando a gente montar a página, ele vai lá, pega esses elementos e bota dentro da nossa aplicação. Basicamente, é isso que acontece. Então, vamos criar aqui uma constante tarefas storage, que vai ser igual a... Outra coisa importante para vocês é que aqui, se você ver, nós não temos um parâmetro, certo? Aqui em cima, a gente não precisa acompanhar, porque a gente vai montar a nossa página, então a gente não está acompanhando para fazer uma atualização do nosso componente, entendeu? Então, basicamente, aqui a gente não precisa passar nenhum parâmetro, a gente pode deixar ele vazio assim como está mesmo. Vamos lá. Com as tarefas storage, vai ser igual ao nosso local storage. E aqui, da mesma forma que a gente, getItem, da mesma forma que a gente anteriormente aqui, ó, a gente transformou o nosso JavaScript em string, agora, para retornar para o nosso JavaScript, a gente precisa transformar de volta a nossa string em JavaScript. Então, a gente dá aqui um getItem, tarefas, aí vai ser JSON.parse tarefas, basicamente. Vamos fazer diferente. Aqui a gente só vai pegar o que tiver dentro do nosso tarefa, certo? Lá dentro. E aí a gente vai verificar tarefas storage, deixa eu ver se está certo, tarefas, perfeito. Então agora a gente vai verificar, na realidade, se a gente tem alguma coisa salva. Então, se tarefas storage for true, ou seja, a gente colocando assim dessa forma só ele vai entrar nesse if se essa condição for verdadeira. Então a gente vai dizer que, vamos dizer, set vai dizer aqui, ó, versão de som.parse tarefas. Basicamente, a gente vai fazer o que? Isso aqui a gente quando a gente vai montar o nosso componente. Ou seja, a gente vai ter aqui um useEffect que vai chamar o nosso banco de dados, lá o nosso local storage, vai salvar esses dados dentro de uma constante, que é o tarefa storage, e a gente vai perguntar, tem alguma coisa dentro desse banco de dados? Tem. Aí ele vai entrar nesse nosso if e vai jogar dentro da nossa lista, basicamente. Então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Montar em tela. Opa, deu algum bug, vamos ver o que aconteceu aqui. Unexpected character.
set tarefas, JSON.pass transformando JavaScript de string para JavaScript. E aí ele vai jogar... tá. Storage. Ele vai jogar dentro aqui porque ele não tem como passar. Ele está montando agora o componente. Então ele não tem como passar a lista direto para dentro da lista, porque ele não tem essa informação. Essa informação está dentro do nosso storage, tarefas storage. Então vamos lá. Vamos atualizar aqui. Deixa eu diminuir isso daqui. Temos aqui a nossa lista, certo? Vamos botar aqui as compras. Lavar os pratos. Estudar React. Perfeito. Vamos atualizar? Opa. Aqui na verdade a gente está atualizando a página, né? Ele não vai salvar. Mas a gente consegue ver aqui dentro do nosso local storage. E as compras. Ou seja, ele monta os nossos itens, né? Quando a gente entra na página, ele vai lá e monta nossa lista de tarefas, que é essa aqui que está pré-definida, certo? Agora, aqui a gente precisaria colocar dentro da nossa lista de tarefas, para que ele não, quando a gente atualizar, ele traga isso. Só que como a gente não tem o banco de dados de fato, a gente não consegue, mas seria assim na prática. Você fazendo com o banco de dados, você alteraria dentro da nossa lista de tarefas, e aí, quando você atualizasse, ele ia buscar todos aqueles dados, a partir do useEffect, ia buscar todos os dados e colocar dentro da nossa aplicação, certo? Basicamente, essa aula é isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu um pouco do JavaScript dentro do React, que usando expressões, usando if else, usando map, funções. E aí dentro disso, a gente aprendeu a usar useState e a useEffect, que é basicamente o estado e os ciclos de vida dos componentes. E por essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula.